Bom dia, povo. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, auditório lotado, muita gente interessada, né? Vencedores, estamos aqui para conquistar, tá certo? E para não perdermos o costume, vamos sair daqui hoje com muitas questões da prova do Enem garantidas. É só prestar atenção, participar, respira fundo, relaxa, aquele exercíciozinho de silêncio. Se o vizinho estiver conversando, você pergunta se ele conhece a tia, tá certo? Que tia, professor? Tia calma, né? Tia calma. Para ver se ele baixa o fogo e respeita e você consegue aprender direitinho. Turma, módulo 2, a gente vai trabalhar com algumas habilidades. Eu aponto para onde aqui para passar? Para que lado? Tá, mas para... eu aperto para lá. Né? Pronto. Bom, eu coloquei um mini currículozinho. Instagram, às vezes o aluno quer alguma informação, quer tirar alguma dúvida. Não prometo responder todos, porque é muita gente. Tem aula minha que tem 74 mil curtidas, mas, na medida do possível, eu tento responder, tá certo? E hoje, nós vamos começar a nossa aula falando da habilidade 27. Habilidade 27. Professor, o que é essa habilidade 27? Essa habilidade... Como? Ele aparece aqui também, ó, do lado de cá. Tem dos dois lados. Viu, turma? Essa habilidade 27 da prova de linguagens, ela está relacionada com a competência 1 da redação. É a linguagem formal, é aquele português que a gente deve utilizar na hora de escrever. Nós já aprendemos aqui que não existe mais certo e errado. Concordam comigo? Não existe o português certo e o português errado. O que é que existem? As variedades linguísticas, né? As maneiras diferentes. E a gente sabe que o português que a gente escreve, ele é um pouquinho diferente do português que a gente fala. Não é verdade? Por quê? Porque o que fica registrado, a escrita, tem um caráter mais formal. Então, a habilidade 27, ela vai reconhecer o uso da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação, que é o que a gente está comentando agora. Então, vamos pegar aí a primeira questão. Acompanhem pelo material de vocês. Ou quem está sem o material, ou quem achar melhor, pode acompanhar por aqui. Gente, essa primeira questão da habilidade 27 diz o seguinte. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete. Ou seja, atenção, concentração, com essa informação, o que é que a gente já sabe? É uma notícia, é um texto publicitário. Qual é o objetivo de uma notícia? Divulgar alguma coisa, convencer alguém de alguma coisa, persuadir, né? Mas na notícia, a mensagem que veio foi a seguinte: campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. Vocês perceberam que essa frase pode ser interpretada de duas maneiras? Sim ou não? Campanha contra a violência do governo. A campanha é uma campanha do governo contra a violência ou é uma campanha contra a violência do governo porque o governo está sendo violento? Estão entendendo? Então, às vezes, quando a gente não usa a palavra da maneira certa, o povo pode pensar besteira. Isso vale para a vírgula também. Né? Imaginem se eu convido vocês para almoçar e digo o seguinte: vamos comer, gente. Olha, eu pronunciei com a vírgula. Vamos comer, vírgula, gente. Então, gente aí é um vocativo. Mas se eu retiro essa vírgula, né? Vamos comer, gente, aí eu... Deixa eu pensar besteira, menina, é com a boca. Olha, aí eu estou dizendo que você vai comer, gente. Professor, como é que você sabe que eu pensei besteira? Porque eu pensei também. Ó, então, vamos lá.
Aí, no caso, nós temos uma maneira dupla, né? Nós temos duas formas de interpretar. Como é o nome disso, gente? Ambiguidade. Eu coloquei aqui de vermelho o que não tem na apostila de vocês, a informação. Esse duplo sentido aqui é a mesma coisa que ambiguidade ou anfibologia. Se vocês pegarem na prova do Enem ou de qualquer concurso, uma pergunta sobre anfibologia, o que eles estão perguntando? Qual é a frase que tem um duplo sentido? E daqui a pouco eu vou mostrar algumas para vocês, para a gente ver a desgraça, viu? Bom, então aqui ele vai dizer o seguinte: a manchete tem um duplo sentido e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado. Isso, na hora da prova do Enem, você destaca. É importante que, já no enunciado da questão, a gente entenda o que é que a questão quer, para poder a gente acertar. Ele quer saber como é que a gente evita esse duplo sentido. Como é que a gente evita essa ambiguidade. Vejam as opções que nós temos aí. No item A, campanha contra o governo do Estado. Já começou errado, porque não é uma campanha contra o governo do Estado. É uma campanha do governo do Estado contra a violência. Então, o item A está falso. O item B, a violência do governo do Estado. Gente, a notícia está falando da violência do governo ou da necessidade que o governo tem de combater a violência. Então, vocês estão vendo que é uma questão que envolve a gramática, envolve o português, para você entender um texto. Ei, às vezes, quando um casal está brigando, mesmo você falando direitinho, você dizendo o que você quer, já é complicado. A pessoa entende outra coisa e ainda diz que você disse o que você não disse. Não é não? Mas você disse isso. Aí você, eu mesmo disse isso não. Aí quando a pessoa não tem argumento, que sabe que você não disse, ela ainda diz assim, mas quis dizer. Imagine se a gente diz errado. Imagine se a gente conversa errado. Né? Passa uma menina, aí você olha, aí a mulher diz, o que você está olhando? Ela é linda, né? É, minha filha, mas você é linda também. Ela fica com raiva, porque é para dizer que ela é mais. Porque eu também aí já comparou. São aquelas atitudes inesperadas. Você tem aquela amiga que nunca falou com você. Aí, no dia que você está acompanhado, é uma desgraça, não é não? Aí ela vem, dá um beijinho do lado do outro. Tudo bom? Aí a mulher diz logo, quem é essa quenga? É tudo igual, é tudo igual. Então, a gente tem que ter cuidado com os ruídos da comunicação. Eu estou dando um exemplo de comunicação não verbal, porque você não falou com a boca, você falou com os olhos. A menina passou e você... Aí, quando chega, vem aqui a mulher, estava te procurando, né? Quer dizer, é uma situação complicada. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente escreve, porque quando a gente olha, a gente ainda pode disfarçar. Ah, caiu um negócio do meu olho, né? Mas escrevendo não tem como apagar. É complicado. O item C, campanha contra o governo do Estado. Não é uma campanha contra o governo do Estado. O item D, a violência da campanha. Gente, como é que uma campanha é contra a violência? E eu estou falando da violência da campanha. Quando a gente está conversando com alguém, o que é que a gente diz para a pessoa? Você distorceu as minhas palavras. Você está colocando palavras... Olha como vocês sabem. Vamos fechar a prova. Então, o item D também papocou, né? Vamos para o item E. Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. É a opção que nós vamos marcar. Todo mundo entendeu que era a opção E de esperança? Então, vamos para a próxima. Questão 2. Outra questão da habilidade 27, envolvendo conteúdo gramatical. E aqui eu vou aproveitar para fazer uma revisãozinha com vocês sobre um assunto que é importante para a prova de linguagens, é importante para a prova de redação e é importante para a vida, que é a colocação pronominal. Tem aquela história de próclise, ênclise e mesóclise. Aí tem aluno que diz, professor, eu nunca aprendi isso na minha vida.
vai aprender agora pelo menos os principais casos. Você sabe qual é o problema, às vezes, do aluno? É que ele tem dificuldade num assunto e ele quer aprender tudo de uma vez. Se você não sabe colocação pronominal, e eu vou explicar aqui algumas regras, isso é igual remédio. Então, 2 vezes ao dia, dê uma olhadinha em 2 regrazinhas. Não precisa ver todas, não. Um dia você vê 2, outro dia você vê mais 2. E quando você menos esperar, você está dominando o assunto. Tá certo? Mas veja, ele diz o seguinte, o texto. Mas o que me leva a crer no desaparecimento do bem-te-vi? Vocês estão observando aqui esse mas? Como é que a gente chama esse mas, vocês sabem, na redação? Ele é um elemento de coesão. Dica de redação. O que a gente vai falar é de tudo. Tem aluno que pensa que a redação é só você colocar as ideias. Por exemplo, saí no sábado. Ponto. Fui ao cinema. Ponto. O filme era maravilhoso. Ponto. Comi pipoca. Ponto. Saí para jantar. Ponto. Voltei tarde para casa. Ponto. Foi um dia maravilhoso. Ponto. Existe uma sequência lógica aí ou não existe? Sim ou não? Sim, saiu de casa, foi ao cinema, comeu pipoca, saiu para jantar, voltou para casa. Existe uma sequência lógica. Mas vocês perceberam que essas ideias, essas frases estão muito soltas? Fica um texto seco. Faltou o quê? Faltou a cola, os elementos de coesão. Né? Por exemplo, no sábado, resolvi ir ao cinema. Ponto. Chegando lá, quando eu digo chegando lá, eu já estou me referindo a quê? Ao cinema, o lugar que já foi citado. Então, aí eu estou trabalhando com essa ligação, uma ideia está conectada à outra. É o que a gente chama de articulação das ideias. Depois disso o quê? De ter ido ao cinema, de ter comido pipoca. Então, para você tirar 1000 na redação do Enem, você precisa estar familiarizado com esses elementos de coesão. Coesão, lembre-se, de cola. É como se as ideias fossem as figurinhas e a redação fosse o álbum. Eu tenho que colocar essas figurinhas no álbum de uma forma legal. Se eu botar muita cola, vai ficar o calombo. Se eu botar pouca cola, a figurinha cai. Então, eu não posso usar elementos de coesão, conjunções demais, mas eu também não posso deixar de usar. Eu tenho que mostrar para a banca, para o corretor da minha redação, que eu sei ligar as ideias, que eu sei fazer essas conexões, porque só consegue fazer isso quem tem um nível de maturidade maior na língua. Né? Quer dizer, uma criança ela não faz essa articulação da mesma forma se ela não for treinada. Mas voltando para o texto. Mas o que me leva a crer no desaparecimento do bem-te-vi são as mudanças que começo a observar na sua voz. É a história de um bem-te-vi. O ano passado, aqui nas mangueiras dos meus simpáticos vizinhos, apareceu um bem-te-vi caprichoso, muito moderno, que se recusava a articular as 3 sílabas tradicionais. Gente, como é que o bem-te-vi faz? Está cheio de bem-te-vi aí, né? Bem-te-vi. Mas esse daí, ele disse o quê? Que apareceu um bem-te-vi muito moderno, que se recusava a articular as 3 sílabas tradicionais. O que ele está dizendo com isso? Que nós somos preguiçosos. Que a gente não pronuncia as palavras todas. É verdade? Professor virou fessor. Fessor. Hoje já existem alunos que olham assim, sou. Retirado feio. Tem aquela expressãozinha que eu sempre digo para os meus alunos que eu acho o máximo, que era vamos-nos em boa hora. Aí o pessoal passou a dizer, vamos-nos embora. Vambora. Rambora, rumbora, umbora. Simbora. Bora. Olha, pelo amor de Deus. Imagine você conversando com um gringo, aí você olha para o gringo e diz, bom. Bom, ele, né? Agora, pega 2 brasileiros conversando, um olha para o outro e diz, bom.
Aí o outro diz bó e vão, se entendem, né? Quer dizer, você saber que esse bó é de vamos nos em boa hora, então você vai vendo, cerveja, que a gente não bebe, né? Só socialmente, cerveja virou ceva. Né? Uma ceva GG. Pensando que era uma garrafa grande, é gelada. Né? Quer dizer, você ainda tem que traduzir a linguagem para saber o que é que a pessoa está dizendo. Mas vamos lá. Então, esse bem te vi, ele não dizia bem te vi. Ele dizia só te vi, te vi. E ele coloca aqui, ó, limitava-se a gritar te vi, com a maior irreverência gramatical. Gente, por que ele está falando aí da irreverência gramatical? Vocês conseguem perceber? Porque, de acordo com a norma culta, nós não devemos começar uma frase com pronome oblíquo átono. Professor, não leve a mal não, mas quais são esses pronomes, os mais usados? Miticinus vos. É só se lembrar desse aí. Miticinus vos. Tá certo? Você não deve dizer, por exemplo, para o seu colega, o colega está tomando um refrigerante, aí diz assim, me dá um golinho. Me dá um golinho. Tem uns que dizem assim, me dá um golinho para mim beber, aí lascou. Deixa esse filho de uma égua com sede, dê veneno para ele, cuspa dentro do refrigerante, né? Que para mim beber o quê? Aí o colega com biscoito, dá um pedacinho para mim comer. Olha, se você disser para mim comer, você não vai comer, você vai ser comido. Né? Quer dizer, a pessoa... Pessoal, deixa eu pensar besteira, que a aula é séria. Né? Não, é para mim comer, você está dizendo que o biscoito vai comer você. Então, não é para mim comer, é para eu comer. Está tomando um sorvete? Dá um pouquinho para me chupar. Quer dizer, para eu chupar, para eu comer, para eu beber, porque esse pronome é sujeito do verbo no infinitivo. Então, veja bem, o aluno chega à Assembleia Legislativa, nem dizer que é a Assembleia Legislativa, para não pensarem nas outras, né? Aí diz assim, me faz um favor, me faz um favor. Ah, professor, mas eu também vou sair por aí. Faz-me um favor. Faça-me o favor. Professor, eu não posso fazer isso lá em casa, não. Professor, vem para cá, o senhor me ensina um negócio desse. Aí lá na hora do almoço, se eu olhar para a minha família e disser, dê meu arroz. Passe minha carne. Sirva meu feijão. Papai vai mandar a mamãe me tirar daqui. Não, minha vai mais não. Não tem nem perigo desse menino pescar, que esse menino está voltando aí com as coisas diferentes, né? Quer dizer, você não pode nem falar certo. Mas por quê? Porque a fala é um momento de intimidade. Mas se você estiver escrevendo, eu coloquei aqui os principais casos, depois da questão, vou explicar, né? Então, ele está se referindo, quando ele fala aí da irreverência gramatical, marquem o irreverência gramatical. Professor, eu fiquei com dúvida nessa questão, porque eu não sabia o que era irreverência. Vocês sabem o que é irreverência? Uma pessoa irreverente é aquela pessoa que faz tudo diferente daquilo que você esperava. Ela é diferente de tudo. Aqui o que ele está dizendo? É como se fosse diferentemente do que preza a gramática, do que preza a norma culta. Então, o que é essa irreverência gramatical? O que a gente poderia marcar aqui? Ele está usando uma linguagem formal? Não. Na linguagem formal, ninguém começa com pronome. Uso indevido da pontuação? Também não. Uso do pronome iniciando a frase. Opa, é isso aqui. Ele começou a frase com pronome oblíquo átono, que é o objeto, e que ele não pode, tá certo? Você olhar para o namorado ou para a namorada, é porque você tem intimidade. Aí você diz, te amo. O amor é lindo, mas gramaticalmente, se você escrevesse te amo, não está conforme a norma culta. Mas também, se você chegar para a menina, né, chega para a menina e diz assim, amo-te. Ah, a mulher quer mais não, né? Amo-te, quero beijar-te, dar um ósculo na tua cutis. Da tua mãe, seu filho, né? Ó, um ósculo na cutis. O que é um ósculo na cutis, vocês sabem? É um beijo no rosto.
Mas a pessoa, às vezes, usa um nome que você não conhece. Como outro dia, a pessoa estava muito nervosa, aí a outra disse, ei, você quer botar uma taperebazinha na boca para se acalmar? Quem aqui já botou uma tapereba na boca? Levanta a mão. Todo mundo, eu acho. Deixa besteira. Que todo mundo é conhecido. Olha. Professor, o que é tapereba? Variedade linguística, viu? Pessoal do Pará sabe o que é isso? Cajá. Ah, professor, então eu botei e não sabia. E tem outras coisas que você estou sabendo. Presta atenção. Então, aqui no caso, a gente está falando da irreverência gramatical, que é começar a oração com o pronome oblíquo. E vamos nós. Gente, principais casos. Vamos fazer silêncio, eu brinco assim para vocês aprenderem, para a aula não ser cansativa, mas eu quero passar muitas informações para vocês e quero ver se dá tempo de resolver as nossas 10 questões. Então, vamos lá. Alguns casos de colocação pronominal. Próclise. Gente, o que é um curso pré-vestibular? É que a gente faz antes do vestibular. Alguns alunos de escola pública têm a oportunidade, quando estão no 9º ano, de fazer um curso Protec. Vocês já ouviram falar nisso? O que é um curso Protec? É um curso que você faz antes de entrar numa escola que tem uma formação técnica. Então, esse pró significa antes. Clise, colocação. Então, o que é a próclise? É você colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Isso vai acontecer em 4 situações com os pronomes. Existem 4 tipos de pronomes que exigem a próclise. Anotem aí, que está no material. Isso aqui é conteúdo extra. Ou tirem foto da tela se quiserem, mas vai ser disponibilizado para vocês, né? Eles recebem esses slides, não recebem? Pronto. Então, veja bem, quais são os 4 tipos de pronome que exigem próclise? Professor, o que é um pronome? A gente sabe o que é um pronome? Sabemos. Pronome é que fica no lugar do nome. Por exemplo, eu digo Maria viajou. Ela viajou. Ela é um pronome. Alguém viajou. Está no lugar da Maria, é um pronome. Quem viajou? Maria viajou. Quem está no lugar da Maria é um pronome. Sim, professor, mas quais são os 4 pronomes que exigem próclise? Estão aqui. Primeiro, pronome indefinido. Já pensa, esse aí vocês falam direitinho. Quando vocês saírem daqui e voltarem para casa e forem perguntar alguma coisa à família de vocês, como é que vocês vão perguntar? Alguém ligou-me? Como é que vocês vão dizer? Alguém me ligou? Quem me ligou? Ou seja, quando a gente faz uma pergunta, quando a gente usa o pronome interrogativo, a gente também usa a próclise. Quem me ligou? Tinha um forrozinho mais antigo, mas vocês devem ter conhecido, que dizia mais ou menos assim. Hoje eu vou dormir lá em cima, na casa da prima, na casa da prima. É o novo, né? Mas qual era o refrãozinho desse forró? Como é que ele dizia? Isso me irrita. Isso me irrita, isso me irrita. Ele não diz, isso irrita-me. Quando a gente tem tudo, quando você está conversando com uma pessoa, discutindo com raiva, Ave Maria, mulher, tudo te faz mal. Você não diz, tudo faz-te mal? Então, veja, o pronome indefinido exige próprio. Não é tudo faz-te, é tudo te faz mal. Tudo me faz lembrar você. Isto me traz alegria. O pronome antes do verbo. O pronome interrogativo, o pronome relativo. Olha aí o pronome relativo. Quando vocês eram mais novos, vocês brincaram de rodinha, não brincaram? Aí tinha a história de passar o anel, não tinha? Não passava o anel? Aí tinha uma música que dizia assim, o anel que tu... Ai, brincado de rodinha, tá vendo? Então, presta atenção. Você não diz o anel que deste-me, você diz o anel que tu me deste. Então, o pronome relativo... Professor, como é que eu sei que é um pronome relativo? Eu coloquei a dica aqui para vocês. Eu substituo por o qual, a qual, os quais ou as quais. Quando eu digo, por exemplo, o dinheiro que me emprestaste, o dinheiro, o qual me emprestaste. Então, vai ser usada a próclise.
E o pronome demonstrativo, ó, isto, que foi o exemplo que eu dei da musiquinha, isto me irrita, isto, aquilo te faz bem. Você conversando com a amiga dizendo que está passando por um momento muito difícil, aí você diz, isso te faz bem? Você não diz, isso faz-te bem? Então, isto, isso, aquilo, os pronomes demonstrativos, né? Eles também exigem a próclise. Meninos, vocês sabem o que é uma expressão optativa? Sabem o que é uma expressão optativa? É uma expressão que exprime desejo. Quando você diz para alguém, bons ventos te levem. A mãe diz para o filho, quando o filho sai de casa, meu filho, Deus te abençoe. Também quando a gente está com raiva que quer mandar a pessoa para aquele lugar, é optativa. E nessas expressões optativas que indicam desejo, a gente também vai usar o pronome antes do verbo. Ninguém diz Deus abençoe-te. Até porque se você dissesse Deus abençoe-te, ia ficar um som muito feio. Abençoe-te, a gente ia lembrar de açoite, de surra. Como é o nome disso, gente? Quando o som fica feio. Cacofonia. Vamos já falar, cacofonia. E outro caso de próclise é o gerúndio, que tem essa terminação NDO, antecedido de preposição. Em se tratando de sociedade, tudo se sabe. Em se falando de alunos, vocês são os melhores. Ó. Em se falando de alunos, tá certo? Então, gerúndio antecedido de preposição. O advérbio. Cuidado com o advérbio. Porque o advérbio pode vir com vírgulas ou sem vírgulas. Perceba a diferença. Ontem nos encontramos. Tranquilo. Porque não tem a vírgula. Então, o advérbio, ele atrai. Veja aqui o advérbio atraindo. Ontem nos encontramos. Mas se eu colocar uma vírgula, ontem, vírgula. Aí eu vou começar a oração agora. Eu coloquei essa vírgula para dizer que o advérbio estava deslocado, que o lugar dele é no final da frase. No português, a ordem direta é nós saímos ontem. Advérbio no final. Quando eu boto o advérbio no começo da frase ou no meio, ele está deslocado. Aí ele vai vir separado por vírgula. Essa vírgula é obrigatória? Não. Quando é que essa vírgula do advérbio deslocado é obrigatória? Vocês sabem? Quando é um advérbio grande, ou quando eu tenho uma expressão adverbial com 3 palavrinhas. De 3 para frente, aí a vírgula é obrigatória. Mas nos concursos, eles colocam a vírgula aqui para testar se você sabe o pronome. Então, eu digo ontem, vírgula, encontramos-nos. Se eu retirar a vírgula, o advérbio atrai. Ó, ontem nos encontramos. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é o nome de uma amiga minha, muito feia. É minha amiga imaginária que eu inventei, para a gente aprender os advérbios. Sabe como é o nome dela, dessa sua amiga? Lutemocalduína. Lutemocalduína. O nome é feio igual a ela. Lutemocalduína. O que quer dizer o lutemocalduína? Lugar, tempo, modo, causa, dúvida, intensidade, negação e afirmação. A lutemocalduína são as principais circunstâncias adverbiais. Toda vida que num texto tiver uma palavra, uma expressão que indique modo, causa, lugar, dúvida, intensidade, você já sabe que é uma circunstância. E já sabe que ou vai ser um advérbio, ou uma locução adverbial, ou uma oração adverbial. Tem a ver com o advérbio. Quando te vejo, fico feliz. Quando te vejo, esse quando aí é uma conjunção. As conjunções também atraem o pronome para antes do verbo. Ou seja, o que foi que nós vimos aqui de próclise? Aí você vai estudar em casa todo dia, que 4 pronomes exigem próclise. Quais são? Demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. Professor, e se eu disser qual é o certo? Ela me ama ou ela ama-me? Qual é o certo gramaticalmente? De acordo com a norma culta. Ela me ama ou ela ama-me? Eu disse para vocês que pronome do caso reto atraía o pronome? Não. Então é facultativo. Tanto faz. Gramaticalmente, mas estilisticamente, deixa o seu ouvido responder. O que é que fica mais bonito no ouvido? Ela me ama ou ela ama-me?
ela me ama. Então, não é uma questão de erro gramatical, é uma questão de estilo. Gente, às vezes tem frase que a gente escreve que está correta, mas fica feia. E a gente muda uma palavrinha de lugar, fica mais bonita, tá certo? Bom, e ênclise, professor? Ênclise é mais fácil, porque eu coloquei aqui as duas regrinhas mais simples, as mais fáceis para vocês. Quais são? Primeira, não se começa a frase com pronome oblíquo. Nos vemos amanhã. Não. Como é que eu vou dizer? Vemo-nos amanhã. Professor, mas tão feio, vemo-nos amanhã. Então, bote o nós. Nós nos vemos amanhã. Pronto. Não começou com pronome oblíquo. No lugar de dizer eu te amo, já que amo-te é muito sofisticado, você diria eu te amo. Ou nem diga, demonstre, né? Dê amor, dê carinho. Me faça um favor. Me faça um favor. Imperativo, não se pode. Aí está errado por dois motivos. Começou a frase com pronome oblíquo e por conta do imperativo. Como é que eu deveria dizer? Faça-me o favor. Mesóclise. Vocês sabem o que é que significa meso? Meso significa meio. Tanto é que quando vocês estão estudando química orgânica, vocês falam do mesopentano ou isopentano, porque a ligação sigma é no carbono do meio da cadeia. Olha aí. Quando você sabe português, você aprende até as outras matérias só pelo significado da palavra. Aí na biologia, você estuda endoderme e mesoderme. Aí na história, você estuda a Mesopotâmia. Olha aí. A região no meio das águas, dos rios, dos lagos. Ou seja, quando aprende o português, você aprende o resto. Por isso que é importante a gente aprender a língua da gente, né? Vai até para o show do milhão. Então, presta atenção. Meso é colocar no meio o pronome, né? E quando é que a gente coloca o pronome no meio do verbo, gente? Em duas situações, que a gente pode resumir só em uma. A gente coloca o pronome no meio do verbo quando o verbo está no futuro. Por exemplo, encontrarei é futuro. Se eu quiser colocar o ti aí, vai ficar como? Eu quebro depois do R. Qual é o verbo? Não é o verbo encontrar? Não tinha encontrarei, vai ficar como? Encontrar-te-ei. Encontraria, encontrar-te-ia. Aí um aluno chegou para mim e disse assim, professor, por que ele separou as sílabas desse jeito? Olha, separou as sílabas. Meu filho, isso não é separação silábica, não. Isso é um verbo com o pronome no meio. Tá certo? Não é separação silábica. Então, a mesóclise no futuro do presente e no futuro do pretérito. Com esses casozinhos aí, vocês resolvem muita coisa. Mas não adianta o professor Valmir explicar hoje, você entender, se você não fizer aquelas revisões programadas para colocar isso na memória de longo prazo. Hoje à tarde, se tiver um tempinho, dê uma olhadinha. Amanhã, de novo, ou na segunda, e daqui a uma semana, pronto, está curado. Questão 3. Olha aí, o que eu expliquei para vocês na questão 3. Já falamos sobre isso hoje. Vejam se vocês entendem. Em rigor, ninguém comete erro em uma língua, exceto nos casos de ortografia. O que normalmente se comete são transgressões da norma culta. Olha que nome bonito para quem errou. Transgressões da norma culta. Para não dizer que está errado, né? É como o patrão, quando vai demitir o funcionário, para dizer que está demitindo, nós estamos fazendo o seu desligamento, para fazer uma reorganização na estrutura da empresa. Ou seja, está botando para ir embora, para a rua, meio da rua. De fato, aquele que no momento íntimo do discurso diz, ninguém deixou ele falar. Professor, ninguém deixou ele falar. Vocês estão percebendo? Nesse caso, isso eu vou passar para vocês, prestem atenção, ó, vamos falar logo sobre isso. Isso acontece com os verbos mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Repitam, mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. De novo, mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Dá até um funk. Ver, ouvir, sentir, mandar, deixar, fazer. Mandar, deixar, fazer,
Ver, ouvir, sentir. Ver, ouvir, sentir, eu disse deixar. Ai, deu certo, mandar fazer. O que tem com esses verbos, professor? Esses verbos, eles pedem um pronome, aqui no caso, oblíquo, para funcionar como sujeito do infinitivo. Então, eu não posso usar, professor, eu deixei ela ficar. Não. Deixei-a ficar. Professor, eu mandei ela sair. Mandei-a sair. Professor, mandaram nós comer. Ração, né? Não é mandaram nós comer, é mandaram-nos comer. Professor, eu vi ele sair. Foi pegar sua coleira, viu? Tenha cuidado, tenha cuidado. Não é eu vi ele sair, não. É eu o vi sair. Então, isso acontece com quais verbos, gente? Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. E como é o nome da minha amiga feia? Lutemocalduína. Vamos aprendendo. Olha, lutemocalduína são os advérbios. E os verbos que pedem um pronome oblíquo como sujeito do infinitivo? Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Então, aqui no caso, quando a questão diz, ó, ninguém deixou ele falar. Não poderia ser pela norma culta, deixou ele falar. Teria que ser como? Ninguém o deixou falar. Professor, por que esse ou ficou antes? Ninguém o deixou falar. Por que foi, gente? Porque eu tenho aqui ó, o ninguém, que é um pronome indefinido. Lembra dos 4 pronomezinhos que exigem a próclise? Bom, mas o que a questão está pedindo, hein? A seguir, foram apresentadas frases em que ocorrem transgressões, e apenas uma exemplifica a norma culta. Então, a gente vai escolher aqui qual é a frase que está de acordo com a norma culta. A primeira. Não vi ela hoje. Está de acordo com a norma culta? Tá, não. Não vi ela, acabei de dizer, deixar, mandar, fazer, ver. Então, não é para ser não vi ela, é não a vi. Professor, eu vi ela. Horrível. Professor, eu amo ela. Amo ela quem tem a galinha. Né? Não é eu amo ela. Como é que eu tenho que dizer? Eu a amo. Se você ama um homem, como é que você diz? Eu o amo. Se você ama várias mulheres, como é que você diz? Eu as amo, não. As amo. Conta até 3. Ó. Eu as 1, 2, 3, bem baixinho. Amo. Tem que dar um intervalo. Eu as amo. Não, eu as amo. Se você ama vários homens, como é que você diz? Eu os amo, não. Conta até 3. Eu os amo. Pronto, aí dá certo, tá certo? Então, o item A está falso. Não é o item A. Por quê? Porque aí, no caso, o objeto direto é o, a, os e as. Ela funciona como sujeito. Então, não é eu amo ela, é eu a amo. Professor, eu vi ele. Foi, ele visitou seu zoológico, sua jaula, né? Não é eu vi ele, é eu o vi. Professor, mas não posso falar assim, não? Gente, na fala, na intimidade, é permitido. Na escrita, não. Mas, qual é a minha preocupação com vocês? É de uma frasezinha que a mamãe diz, é muito em casa. Como é que a mamãe diz? Costume de casa, vai à praça. De tanto a gente falar errado, a gente acaba escrevendo. Quer ver uma coisa? O WhatsApp. Às vezes a gente vai escrever para, coloca só o P. Vai escrever que, coloca só a letra Q. Talvez, coloca TLVZ. E quando a gente está fazendo a redação, se não tiver cuidado, se tiver distraído, a gente faz do mesmo jeito. Aí diz, valha-me Nossa Senhora. Né? Então, tem que ficar atento. Item B. Professor, vou ao banheiro. Certo ou errado? Certo. E aquele aluno que diz assim, professor, eu vou no banheiro. Eu digo, vá não que você cai. Gente, ir no banheiro é você ir montado, é você ir em cima do banheiro, o banheiro andando e você também. Olhe, o negócio é sério. Quem não sabe português desrespeita até a mãe. Outro dia uma aluna chegou para mim e disse assim, professor, vá ali na mamãe que ela quer conversar com o senhor.
Aí ele mandou eu montar na mãe dele. Vá na mamãe. Tem que saber português. Pessoal, vamos todo mundo na minha namorada hoje, que é aniversário dela. Acabou a menina. Acabou. Então, gente, professor, eu vou na vovó, que ela está doente. Eu digo, tu matas a velha, rapaz. Faz isso não. Eu vou visitar a vovó. Gente, é incrível. É incrível. Se a gente não prestar atenção, a gente diz besteira. Você sabe por que o povo não ri quando a gente diz as besteiras? Porque o povo não sabe também. Aí o povo diz que 2 burros se entendem, né? 2 doidos também. Bó, e vão. Então a gente tem que ter cuidado. E na mamãe, não, né? E na minha irmã, não. Tá certo? A gente vai na dos outros. Então presta atenção. E tem outros que ainda dizem assim, professor, ó como é que ele diz. Professor, deixa eu ir no banheiro, vá lá. Primeiro coice. Deixe eu ir, que eu acabei de dizer para vocês que mandar, deixar fazer, ver, ouvir, sentir. Então não é deixe eu ir, é deixe-me ir. Segundo, que não é no banheiro, é ao banheiro. E terceiro, que ainda marcou o encontro com o professor dentro do banheiro. Vai lá, eu digo, vou não, porque eu estou com vontade, vá só. Né, ó. Professor, deixa eu ir no banheiro, vá lá. Vou não, vá só você. Então, são marcas de oralidade. É a mesma coisa quando você está num lugar e pergunta para a pessoa o endereço. Aí diz, fulano, onde é que fica canto tal? Ela diz, bem ali assim. Gente, para que eu assim? Né? Ó, lá não é lugar? O pessoal usa lá no sentido de não. Você pergunta assim, você sabe onde é que fica um canto X? Aí a pessoa diz, sei lá. Era para dizer como? Sei não. E quando usa o não 3 vezes e ainda modifica todos os 3. Fulana, você viu o livro que eu deixei ali? Nem. Eu não vi, não. Nem, não. Ainda existe o tal do higia. Sostou. Sostou tu, dizer um negócio desse. Só faltava. Quer dizer, então a língua vai se transformando. Hoje, quando eu estava vindo para cá, estava passando um programa sobre as línguas indígenas, que nós já tivemos mais de 1000 línguas indígenas. Hoje nós temos em torno de 150 a 180. Olha quantas línguas nós temos aqui no Brasil. A gente pensa que é só o português, mas essas línguas indígenas, elas estão morrendo aos poucos. Por isso que existe a habilidade 20 no Enem, preservar o patrimônio linguístico, a memória e a identidade nacional. Essas palavras, preservar o patrimônio linguístico, memória e identidade, show de bola. É sempre a opção correta. Mas voltando para cá. Então, não é vou no banheiro, é vou ao banheiro. Professor, eu vou na casa da minha prima. Só se ela morar num trailer, você foi em cima, montado. Você não vai na casa, você vai à casa. Professor, eu vou no Iguatemi. Maria, aquele teto quente vai se acabar, vai se queimar todinho. Você não vai no Iguatemi, que ele não sai do lugar. Você vai ao Iguatemi. Meu amor, eu lhe amo. Eu lhe amo é o amor mais falso na face da terra. Aí começa o erro, não é eu lhe amo, eu já expliquei. É eu a amo. Professor, eu posso dizer eu amo você? Pode. Posso dizer eu te amo? Pode. Gente, existem várias maneiras de se falar corretamente. A gente fala que não deve. Então, o povo teimoso, né? E agora, não assisti o filme, que tal? Quem é que assiste o filme? Vocês sabem? Quem assiste o filme é o contra-regra, o figurinista, o cameraman. É a pessoa que ajuda a fazer o filme. Se você está vendo, você está assistindo ao filme. Quem é que assiste o jogo? Quem assiste o jogo é o juiz, o gandula, o bandeirinha, tá certo? O técnico, no sentido de ajudar o jogo a acontecer. Agora, a gente que está vendo a partida, como é que a gente deve dizer? Eu assisto ao jogo. Tranquilo? E esse item também é preocupante. Professor, está na hora de eu ir. Gente, não existe esse deu na língua portuguesa.
Nesse sentido aí, deu aí é outra coisa, né? Do verbo dar. Não é estar na hora de eu ir, é estar na hora de eu ir. Por quê? Porque quem é que vai? Eu, sujeito. E o sujeito não pode vir regido de preposição. Ave Maria, professor, está na hora da mamãe chegar. Não está na hora da mamãe chegar, está na hora de a mamãe chegar. Professor, está na hora da aula começar. Está na hora de a aula começar. O sujeito não pode vir grudadinho aí com a preposição. Lembrem-se disso. E aqueles alunos que gostam de anotar o que a gente está comentando, ele já escreve aí nessa frase, que é de ela, porque o sujeito, quem vai chegar é ela, e o sujeito não pode vir com preposição. Ele também já anotou aqui no item A, que quem funciona como objeto direto é o a, os e as. O ela é sujeito. Ela viu, mas eu a vi. Né? Coloca que o certo é ir a algum lugar. E em algum lugar é você ir dentro. Tá certo? Ou em cima. Tranquilo? Então, a única opção destas que não tem imperfeição é a opção B de bola. Professor, vou ao banheiro. As outras, nós fizemos as devidas correções. Habilidade 22. Gente, o que é essa habilidade 22? Relacionar em diferentes textos. Ou seja, quando é que eu sei que tem habilidade 22 no Enem? Quando eu vejo que a questão tem 2 textos. Professor, às vezes tem uma figura e um texto. Gente, a figura também é um texto. É o texto imagético. O que é um texto imagético? É o texto em forma de imagem. Ou texto pictórico. Vocês já ouviram esse nome? Pictórico vem do inglês. No inglês, a gente, quando vai tirar uma foto, a gente diz to take a picture. Picture. Ó, pictórico. Picture. Picture é fotografia em inglês. Então, é um texto em forma de imagem. Eu posso falar de texto pictórico ou texto imagético, que é uma linguagem verbal ou não verbal? Não verbal, porque eu não utilizei palavras. Bom, então a habilidade 22, ela vai relacionar, ele vai dar 2 textos e vai perguntar se falam do mesmo assunto, se a linguagem dos dois é uma linguagem simples, vai comparar um texto com o outro. É o que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Questão 4. O primeiro texto é de José Paulo Paes e o título é Madrigal. O que ele vai dizer aí para Dora? Ele diz o seguinte: meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Olha qual foi a forma que ele encontrou para dizer para Dora como era o amor dele. Ele usou uma linguagem complicada ou ele usou uma linguagem simples? Simples. Se eu fosse comparar isso aí com a internet, é e-mail ou é WhatsApp? WhatsApp. Poucas palavras. Geração apressada. A gente não perde muito tempo com muita coisa, não. Quando começa a conversar demais, a gente se cansa. Não é verdade? Então, ele falou o amor aqui de uma forma simples, direta e objetiva. Agora, vamos ver, gente, como é que o Fernando Pessoa fala do amor. Já começa a diferença no tamanho. Vocês estão vendo que o tamanho dos 2 textos? Um tem 4 versos. O outro começa assim: o amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Isso acontece? Às vezes você gosta de uma pessoa e você não sabe falar. Tem gente que só é corajoso, tem pessoa que só é atrevida quando está lá no WhatsApp ou nas redes sociais. Tem coragem de tudo. Menino, manda os parabéns da amiga no dia do aniversário, aí encontra com a amiga no colégio e não fala. Mas pelo WhatsApp a gente manda mensagem, né? Então, veja bem, o que acontece aí? Ele diz aqui que não sabe falar, mas não sabe falar com a boca, com a linguagem verbal. Porque quando você está gostando de alguém, a pessoa sente. Não é não? Você olha para a pessoa, aí ela faz de conta que não está olhando, aí olha e volta o rosto. Ela finge que não está vendo, mas ela sabe que você está olhando para ela. E é engraçado que tem olhar que atrai. Quando rola uma química, você olha bem na hora que a pessoa está olhando.
Tinha uma música do Fortal que falava um negócio desse, intertextualidade, que dizia assim, ó, ela tem olhar de cobra aqui toda hora. Vocês já ouviram a música? Né? Aquele olhar de cobra, vocês sabem o que é um olhar de cobra? A cobra, quando ela vai atacar a presa, ela hipnotiza. Quando ela olha, você não pode correr. Olha que coisa bonita na literatura. Tem pessoa que olha para a gente e prende. Você quer parar de olhar, mas não consegue. Né? Aí você olha para a pessoa e aquela coisa, me leve com você. Né? Quer dizer, é aquele olhar que atrai, que leva. Um olhar sedutor, o olhar da Capitu de Machado de Assis, com olhos de ressaca. Você sabe o que é o olho de ressaca da Capitu? Professor, ela bebia, deixa de dizer besteira, que bebia o quê? Sabe por que essa ressaca? Gente, a ressaca daí, escutem que coisa linda do amor, é a ressaca do mar. O que é que acontece com o mar quando está de ressaca? Ele é forte e ele sai arrastando tudo, sai levando tudo. Então, olhar de ressaca, na linguagem de vocês hoje, traduzindo para uma variedade vulgar, seria passar o rodo. Né? Mas aí, no caso, não é bem o passar o rodo. O olho de ressaca é aquele olhar que leva, mas leva tudo de você com a pessoa que está olhando. Ela vai embora, mas você ainda lembra do olhar. Chega a dar aquele frio na barriga. Quem já sentiu aqui um frio na barriga diante de um olhar? Levanta a mão. Quem não sentiu, não sabe. Não, meu frio não é frio, não. Vai esquentar, deixa de besteira. Ó. Então, aqui ele continua. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Você chega para a pessoa e diz assim, ei, tu está apaixonado por ela, não está? Eu mesmo não. Aqui, ó. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Quando você vai falar sobre... mulher, não fala isso, não. Não quero falar sobre isso. É uma frescurite, né? Aqui. Mas se ela adivinhasse. Se pudesse ouvir o olhar. Se pudesse ouvir o olhar. Olha a figura. Você ouvir um olhar. O que é isso? É se ela soubesse traduzir em palavras aquilo que o meu olhar está dizendo para ela. Profundo, né? Vocês estão vendo a diferença do texto de Fernando Pessoa, não querendo desmerecer o outro autor. Quero que vocês vejam o estilo. Aí o outro pega e diz, meu amor por você é igual café com pão. Aí esse aqui passa não sei quantas horas, escreve não sei quantas palavras, mas esses dois textos têm alguma coisa em comum. Eles falam da mesma coisa. O que é? O amor. Vamos ver qual é a opção que diz isso. Nem precisa a gente ler o todo, né? Ele diz, por sugestão dos textos, infere-se que ambos... Por que eu marquei aí o ambos? Porque vocês vão ver que tem a opção que é verdade, mas é verdade só para um texto. E eu quero saber qual é a opção que é verdade para os dois. Vejam, ó. Tá todo mundo, já estou gemendo, é o amor, ó. De modo diferente, abordam um mesmo sentimento. Por que não é a B? Comparam coisas essenciais à vida ao expressarem um sentimento. Eles não estão falando de cor essencial para a vida, nem estão comparando o sentimento de um com o outro. Um está dizendo que ama, que o amor é simples, e o outro está dizendo que ama através da poesia. Sabe como é que ele diz que ama através da poesia? Porque no final ele diz assim, ó, mas se isto puder contar-lhe, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Ou seja, ele está falando através da poesia. Ele está dando a indireta e ele sabe que a pessoa que está recebendo a indireta percebe que a indireta é para ela, né? Item C, fazem uso de linguagem simples. Os dois fazem uso de linguagem simples? Não, só o primeiro. O último, e quero falar, não é simples não, Fernando Pessoa, nem perigo. D, revelam o drama interno que é vivido pelo Eurílico. O autor da primeira poesia está falando de algum drama interno? Não, está dizendo que o amor dele é simples e pronto.
E a E? Externo, a dificuldade de se declarar um sentimento a alguém. O primeiro não fala dessa dificuldade, ele está falando direto com ela. Meu amor, Dora, é simples, como café e pão. Tá certo? Então, a opção A de amor é a resposta correta. Gente, eu recebi aqui uma perguntazinha. Professor, se ir é montar, por que a pessoa não diz montar no cavalo? Diz montar a cavalo, né? Às vezes até dizem montar no cavalo, mas é para não dar margem à dupla interpretação, ao duplo sentido. A pessoa pensar besteira. Professor, eu fui no cavalo, e ele não correu, não? Quer dizer, quando você diz, por exemplo, o falar de você, né? E falar em você. Falar em você pode dar a entender que você está falando em cima da pessoa. Lembra, eu falei para vocês da música do Atirei o Pau no Gato? Na aula passada, não? Vejam, na infância as crianças dizem, atirei o pau no gato, mas o gato... Gente, que música violenta. Primeiro que a criança deu uma paulada no gato, mas foi uma paulada para matar. Professor, como é que eu sei que foi para matar? Porque ele usa a conjunção adversativa. Eu taquei o pau no gato, mas o gato nem morreu. Gente, mas a chibatada foi tão forte que a dona Chica se admirou do berro que o gato deu. Aí a criança imita o gato morrendo, desmaiando. Miau! Aí não sabe porque tem violência no mundo. Primeira coisa, não é atirar o pau no gato. Atirar o pau no gato é outra coisa. O que a gente faz, assim, né? Na canção, é atirar o pau ao gato. Por isso que vocês não escutam falar de campeonato de tiro no alvo. É campeonato de tiro ao alvo. Quem atira, atira a. Você deve dizer que o policial atirou ao bandido. O que é o policial atirar no bandido? É o policial montado no bandido atirando em todo mundo. Professor, e por que o povo diz? Porque não sabe. Porque não está aqui vendo a aula da gente. Então, quem atira, atira. Como era a música? Como deveria ser a música? Atirei o pau ao gato. Mas aí é violenta a música. Por isso que as escolas fizeram outra versão. Não sei se vocês aprenderam a outra versão, que dizia assim, ó. Não atire o pau no gato, porque isso só não se faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Né? Então, veja. Mas mesmo assim não seria, não atire o pau no gato. Era para ser como? Não atire o pau ao gato. Bom, então, voltando para as nossas questões, fique atento. Questãozinha boa de prova é a diferença. Estão lembrando da infância? Voltou, respirou, voltou. A diferença entre denotação e conotação. Pensem nisso, eu destaquei, ó. Denotação começa com D. Dicionário começa com D. Então, o sentido denotativo é o sentido do dicionário. Sentido denotativo, sentido do dicionário, da definição da palavra. Conotação começa com C. Criatividade começa com C. Coração começa com C. Então, o sentido conotativo é o sentido do coração, da emoção. Vejam os exemplos. Se eu disser que comprou uma camisa roxa, roxa é uma cor. Está no sentido do dicionário. Mas se eu disser que sentia por ela uma paixão roxa, eu não posso pintar a paixão de roxo. Eu estou dizendo que a paixão era forte. Então, esse roxo aqui é conotação. E o roxo aqui é denotação. Ambiguidade, que a gente falou hoje, duplo sentido, é a mesma coisa que anfibologia. Eu coloquei aqui algumas frases para vocês perceberem qual é a ambiguidade. Vamos ver quem consegue descobrir. Vocês agora vão ser detetives. Qual é a ambiguidade que está em cada uma das frases? Vamos lá. Pense, 1 minuto para vocês pensarem, aí eu explico.
Foi? Minuto rápido, né? É só um golinho. Na primeira, gente. Matou o leão o caçador. Quem matou? Quem morreu? Ninguém sabe se foi o leão que matou o caçador ou se foi o caçador que matou o leão. Como é que eu faço para retirar essa ambiguidade? Eu poderia dizer, matou o leão ao caçador. Aí só quem pode ser sujeito é o leão. Por que caçador não pode mais ser sujeito? Porque veio com preposição. Olha aí, já mudou, né? Então, se eu quiser matar um, eu digo, matou o leão ao caçador ou matou o caçador ao leão. E a segunda? Ela o levou ao médico em seu carro. Vocês viram aí que safadeza gramatical? Gente, essa frase pode ser vista de 3 maneiras. Ó, Maria levou João ao médico em seu carro. Ninguém sabe se foi no carro da Maria, se foi no carro do João ou se foi no carro do médico. É uma triguidade, né, professor? Não é nem ambiguidade, triguidade. 3 sentidos. Pode ser no carro dela, ela sujeito, ou no carro da pessoa que ela levou para o médico, ou no carro do próprio médico. A próxima. Ele não se esforçava para aprender como amigo. A gente não sabe se ele não se esforçava como o amigo para aprender, ou se ele não se esforçava para aprender. Ninguém sabe se o esforço dele era igual ao do amigo ou se a aprendizagem dele era igual à do amigo. Daí o duplo sentido, se era o esforço ou se era a aprendizagem. Essa daqui é cruel, viu? Onde está a vaca da sua irmã? Ninguém sabe se a irmã possuía um animal ou se ela era a própria vaca, né? A vaca da sua irmã, pensou. Ah, eu vi a vaca da tua mãe, olha, desrespeito. Levaram o livro do aluno que estava na última carteira. Quem estava na última carteira? O aluno ou o livro dele? Então, isso é ambiguidade. Alunos que estudam frequentemente são aprovados. Alunos que estudam frequentemente passam, ou alunos que estudam passam frequentemente? Olha aí o duplo sentido, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Gente, às vezes, quando nós fazemos uma redação, e a gente vai mostrar para o corretor, aí a gente olha para o corretor e diz assim, mas eu quis dizer isso. Aí o corretor fala, você quis dizer, mas não disse. A nossa mente pensa tão rápido que, às vezes, a gente tenta colocar no papel o que a gente pensou. Por exemplo, eu como professor de redação, e por também ser psicanalista, né, ler pensamento, estudar o interior das pessoas, às vezes eu olho para a redação do meu aluno, eu sei o que ele quis dizer, mas não está dito ali. Então, a gente tem que ter cuidado para dizer a coisa certa, né, de uma maneira clara, objetiva, com coesão, para poder ter coerência. O pai encontrou o filho apavorado. Quem estava apavorado? O pai ou o filho? O hóspede deixou os anfitriões felizes. Vocês sabem qual é a ambiguidade aí? Qual é a palavra responsável pela ambiguidade? Vocês sabem? Nessa última, qual palavra criou a ambiguidade? O verbo deixar. Quem é responsável pela ambiguidade da última é o verbo deixar. Por quê, professor Valmir? Vamos pensar juntos. Quando eu digo o hóspede deixou os anfitriões felizes, ninguém sabe se ele deixou no sentido de tornar, ele tornou os anfitriões felizes, ou se ele foi embora, ele deixou, ele abandonou, ele foi embora e os anfitriões ficaram felizes. Perceberam? Então, na prova do Enem, eles também perguntam qual a palavra responsável pelo duplo sentido ou pela ambiguidade. E eu pulei aqui a Maria encontrou a rua suja, porque essa daí a gente pode entender de 3 maneiras. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Qual é a diferença entre as 3 de sentido? Ninguém vai dizer que é porque uma está em cima, outra está embaixo. Eu quero a diferença de sentido. Professor, 2 eu ainda vejo, 3 eu não vejo, não. Conversa aí com seu vizinho. Rapidinho, troca ideia, troca experiência. Bora. Adiantou alguma coisa?
Eu imaginei. Vamos embora, conversar comigo agora. Ó. Veja aí os 3 sentidos. A primeira, Maria encontrou a rua suja porque a Maria estava suja. Ou seja, a Maria vinha aqui passeando, aí um carro deu um banho de lama na Maria. Então, quando a Maria encontrou a rua, a Maria estava suja. A segunda possibilidade é a rua estava suja. Houve uma micareta ontem, ou houve uma quadrilha, uma festa de São João, o pessoal jogou copo no chão. Aí Maria encontrou a rua suja porque houve uma festa e sujaram a rua. E a terceira possibilidade é que essa rua é realmente uma rua suja, uma rua que tem muita fossa estourada, tem muita lama, é um mau cheiro horrível. Então, essa rua vive suja. Então, professor, e numa prova de interpretação, como que eu vou saber o que o autor quis dizer? Quem era que estava suja nessa história? O que foi que eu fiz aqui para vocês entenderem quem era que estava suja? Eu criei um contexto. Então, o contexto é importante. Até na vida da gente. Às vezes você vê uma pessoa e a pessoa está triste, está agressiva com você. Você diz, mas é uma pessoa abusada. Você tem que ver o contexto dela. O que foi que aconteceu com ela? Ou o que foi que você fez para ela e nem se lembra que fez. Porque tem gente que dá os coices, as patadas, e no outro dia fala com a gente como se não tivesse acontecido nada, porque realmente não aconteceu nada para a pessoa que deu o coice, mas para quem levou o coice doeu. Não é não? Tem gente cara de pau, né? Que faz as coisas depois que não houve nada. Próxima questão. Antes disso, 3 palavrinhas básicas para a prova do Enem, que a gente comentou já hoje. Cacofonia. Gente, o que é uma cacofonia? É um som feio. Olha o exemplo. Eita, isso aqui o pessoal usa muito. Na vez passada, vespa, é tipo uma lagartixa. Na vez passada, você está falando de uma lagartixa assada. Cacofonia. Tem uma terrível que o aluno escreveu na prova da UES. Numa redação, ela colocou que o pai era muito miserável. E que o pai vivia dizendo para a filha, minha filha, nunca gaste mais que o necessário. Nunca gaste. Emende. Perceberam? Nunca gaste mais que o necessário. Numa redação, num concurso, tenham cuidado. Às vezes uma palavra termina com um pedacinho que juntando com a outra não dá certo. Não rola a química. Polissemia. O que é a polissemia? É o fato de uma palavra ter vários significados. Olha o exemplo aqui de polissemia. Eu coloquei para vocês? Coloquei. Ninguém conseguia se aproximar do porco do tio. Gente, nessa frase aqui tem as duas coisas. Tem polissemia e tem ambiguidade. Vamos ver se vocês percebem por quê. Como é que eu provo que tem polissemia ou que tem ambiguidade? Veja, polissemia, porco aqui pode ser imundo e porco aí pode ser o animal. Então tem mais de um sentido, é polissemia. E qual é a ambiguidade? Ninguém sabe se o tio tinha um animal ou se o tio era ceboso, como dizem os nordestinos. Então, existe o duplo sentido, que é a ambiguidade, e existe a polissemia. E eu coloquei aqui o neologismo. Vocês sabem o que é o neologismo? Neo quer dizer o quê? Novo. Logos, palavra. Vocês sabem o que é um diálogo? Di quer dizer o quê? 2. Logos, palavra. O que é um diálogo? É a palavra de 2 pessoas, uma falando e a outra falando também. O que é um monólogo? Às vezes tem show de humor, né? Que a pessoa faz um monólogo. O que é isso? Ela conversando sozinha. Tem a fala só de um. Então, aqui no caso, neo, novo, logos, palavra, neologismo é quando eu invento uma palavra. Quer ver uma que estão usando muito? Toda sexta-feira, quando eu estou saindo do trabalho pela manhã, coincide de estar passando o jornal local aqui. Aí o repórter diz assim, sextou. Vocês sabem o que é sextar? É porque hoje é sexta-feira. Ou seja, estão inventando uma nova palavra. Estão criando o verbo sextar. Então, isso é um neologismo, é uma palavra nova. Tem uma com o Papa. João Paulo II reinventa a igreja papalizando. Olha, papalizando. O que é papalizar? É ser papa.
Papalizando é uma ação contínua, né? Papalizando com êxito. Então, eu coloquei aí o papalizando e o sextou. Todo mundo entendeu o que é uma cacofonia? O som feio. Todo mundo entendeu o que é uma polissemia? Ó, semia, semântica, significado. Quando quer uma questão na prova perguntando a semântica, ou semanticamente, ele está querendo saber o quê? O significado. E o neologismo é a criação de uma nova palavra. Vamos para a habilidade 20. Eu já falei sobre a habilidade 20 com vocês? Sim, falei hoje. Disse que a gente ia conversar sobre preservação da memória, do patrimônio linguístico e da identidade nacional. O que é a sua identidade? O que é a sua identidade? É o que você é. É o seu perfil na rede social. Então, no caso da nação, qual é a identidade de uma nação? O brasileiro é conhecido como sendo um povo alegre. O nordestino, por exemplo, é conhecido como... Nós temos os maiores humoristas, saem de onde? Do Nordeste. O nordestino é demais, porque, olha, é alegre, é trabalhador e ainda é inteligente. Vocês viram que a professora comentou aqui a respeito do preconceito, os alunos falaram do Nordeste? Eu dei aula aqui em Fortaleza, nas primeiras turmas de preparação para ITA e IME. E quando o dono de uma escola de Fortaleza foi a São Paulo para saber como era o sistema de lá, para a gente colocar o curso aqui, sabe o que foi que disseram para ele? Volte para o Ceará, que vocês nem têm aluno para entrar no IME, nem tem professor para dar aula para esses alunos. Desde então, o Ceará é quem mais aprova no IME do Brasil. No Brasil todinho, o Ceará se garante. Sai tudinho daqui, né? E você vê que existem alunos que vêm de lá assistir a aula da gente aqui, para poder passar. Então, cearense nem precisa dizer mais nada. Nordestino é show, né? Vamos lá. Então, a habilidade 20, vejam aí, reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Gente, no tempo da minha mãe, a mulher só podia fazer duas coisas no colégio, basicamente. Primeiro, hoje nós temos o ensino médio, não é? Na minha época, um dia desse, era o científico. Alguém aqui ainda conheceu o segundo grau. No tempo da minha mãe, a mulher ou fazia o normal. Vocês sabem o que é o normal? Normal era um curso que a pessoa fazia para ser professora, que depois passaram a chamar de pedagógico. Fazer o normal era para ser professora. Existia a escola normal. E é por isso que Visconde Toné escreveu o romance Anormalista. E aí ele fala da escola Justiniano de Serpa, que era a escola normal, que ela ia, o colégio militar. Ou seja, através dos livros, através da linguagem, a gente consegue saber como foi uma época. Quando vocês veem na televisão a novela Escrava Isaura, por exemplo, passou faz tempo, ou uma que houve recentemente, Que Rei Sou Eu. Como é que o pessoal vai fazer o cenário daquela época, falar de Inquisição, se nós não tivéssemos esses registros nos livros que nós lemos? Pela literatura, pelo livro, você sabe como era a roupa, como eram as casas, como era o comportamento das pessoas, como era o namoro. Olha, tinha um namoro aqui perto que o negócio era bom. Não é do tempo de vocês, não, mas eu conheço. Ah, Maria, aproveitei muito. Tem uma música da Rita Lee que o nome é Drive-In. Vocês sabem o que é Drive-In? Drive é um cinema que tem a tela bem grande e você entra com o seu carro e sintoniza no som do seu carro e você fica vendo o filme dentro do seu carro com a namorada, com os amigos, com quem você quer. O povo só não vê o filme porque é uma oportunidade muito boa, tudo escurinho. Vocês sabem onde era o Drive aqui em Fortaleza? Aqui do lado. Atravessou a rua onde tem esse posto, era o Drive. A gente vinha de carro, entrava, aí tinha a tela bem grande e a gente ficava vendo o filme. E a Rita Lee diz assim na música, o nome da música é Drive, e ela diz, papai, me empresta o carro para eu tirar um sarro no cinema com meu bem. Papai, não quero dilema, papai, não crie problema, eu quero o carro para tirar um sarro. E eu quero tirar um sarro. É o ficar de vocês hoje.
Aí parece que coisa feia esse negócio de ficar. Fazia do mesmo jeito, só mudava o nome, era sarro. Era pior, ficar dentro do carro, no cinema trancado, né? Fica falando dos outros. Então, olha, ficar, eu já tenho palavra nova. O aluno chegou, eu vi o aluno conversando muito com a menina, eu disse, e aí, estão namorando? Não, professor, foi só umas beiçadas. Olha, depois do ficar, já tem uma beiçada? Olha, não dá certo, não. Então, veja aqui. Entre a ideia e tecnologia. Voltou. O grande conceito por trás do Museu da Língua Portuguesa. Gente, está falando de museu, está falando de língua portuguesa. A gente nem perde tempo, é habilidade 20. Então, vamos ver qual é a resposta. Vejam aí. Só para ver como vocês vão acertar. Eu nem li o texto todo. Mas só por conhecer a habilidade 20, você já sabe que a resposta certa vai ser aquela que fala de patrimônio, de memória, de identidade nacional. Qual é a opção que diz isso? Opção B, importância da língua para a construção da identidade nacional. Essa daí está garantida. A habilidade 26, nós vimos que é sobre as variedades linguísticas, né? E aí nós temos uma questãozinha. Variedades linguísticas, compondo o quadro do padrão informal da linguagem, representam as diferentes formas de comunicação de acordo com as condições sociais. Exemplo de variedade social. Eu digo assim para minha secretária, ó, fulana, eu estou deixando dinheiro para você providenciar o almoço. Aí ela olha para a cozinheira e diz assim, ó, seu Valmir deixou dinheiro, pode comprar o de comer. Ela disse a mesma coisa com uma variedade social diferente. Etária. Variedade etária é a diferença entre as idades. Já pensou se chegar para o seu avô e dizer assim, vô, eu estou azarando ali uma mina. Já, meu, cuidado para não explodir, né? Uma mina. Ele não sabe o que é mina, né? Que é a menina. Mas olha a memória nacional. Vocês sabem o que é mina desde uma música de uma banda que vocês nem conheceram. Vocês não conheceram porque essa banda morreu antes de vocês nascerem, eu acho. Vocês são bem novinhos. Mamonas Assassinas. Mina, teu cabelo é da hora, teu corpo violão. Olha, mina, menina. E aí a gente foi aprendendo a palavra, né? Professor, cultural. Culturas diferentes, pensamentos diferentes. Regional, pode ser também social, geográfica. Vocês lembram da variedade que eu mostrei para vocês? Eu acho que eu comentei aqui que eu cheguei de uma festa com 2 primos meus e a gente foi trocar de roupa para dormir. E eu olhei para um deles e disse assim, fulano, me dá aí a cruzeta. Aí um disse, cruzeta não, cabide. O outro, cabide não, ombreira. Eu disse, quero mais não, vamos para baixo da égua. Né? Olha, cruzeta, cabide e ombreira. Um era pernambucano, o outro era carioca e eu cearense. Como é o nome desse arcozinho que as meninas usam na cabeça? Ó, gigolé, gigolete, diadema, tiara, arco. É muito nome, né, não? Fivela. Fivela, piranha, prendedor, pitó. Né? Ou seja, todo mundo sabe o que é a variedade regional. E a histórica? Pegue uma carta escrita na época de Tiradentes. Cousa. Pronto. Praça José de Alencar. Quem não passa lá, depois olha no Google, o nome do Teatro José de Alencar, lá na frente, bem grande, tem teatro com TH. Porque antigamente, teatro era escrito com TH. No inglês ainda é, que é theater, com TH. Então, veja, isso aí é a variedade histórica. Questão 6, olha aí. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiu, horrível, horrível. Porque se foram 3 cavalheiros, quem foi que acudiu a Terezinha? 3 cavalheiros. Se o sujeito está no plural, era para ser como? Acudiram 3 cavalheiros, todos 3 de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele a quem Teresa deu a mão. Gente, uma música infantil, mas o que tem aqui? Aqui tem toda a hierarquia na vida da mulher para quando ela vai casar. Quem é o homem mais forte na vida da mulher inicialmente? É o pai, depois o irmão mais velho, depois vem o marido. A questão da dominação da mulher. Se eu coloquei aqui texto 1,
é porque vai haver o texto 2. Olha lá. Outra interpretação é feita a partir das condições sociais daquele tempo, que é o que eu expliquei para vocês. A música prepara a moça para o seu destino não apenas inexorável, que é o que ela não pode escolher, contestar, mas desejável, o casamento, estabelecendo em hierarquia de obediência pai, irmão mais velho e marido, de acordo com a época e circunstâncias de sua vida. Vamos à pergunta. O comentário do texto 2 sobre o texto 1 evoca a mobilização da língua oral, que em determinados contextos assegura a existência de pensamentos contrários à ordem vigente, mantém a heterogeneidade das formas de relações sociais, conserva a influência religiosa sobre certas culturas, preserva a diversidade cultural e comportamental, ou reforça comportamentos e padrões culturais. Veja que quando você pegou aqui a introdução da questão, ele mostra a cantiga, a Teresinha de Jesus, né? Aqui, ele fala da relação com o casamento, e aqui na questão ele está fazendo o quê? Ele está mostrando que o texto 2 reforça um comportamento e um padrão cultural de uma determinada época. Dizer que a mulher tinha que obedecer ao pai, depois o irmão mais velho e o marido. Vocês sabiam que isso é mantido na nossa sociedade? Mesmo sem a gente querer? Por exemplo, tem família que a gente olha, por exemplo, se você me respeite, que me obedeça, que eu sou mais velho do que você. Eu sou o mais velho lá em casa. Aí eu quero que eles me obedeçam. Né? Quer dizer, você vê que às vezes você se trai. Eu estava ouvindo uma música do Chico Buarque, Contra o Preconceito, que ele diz assim, joga pedra na Geni, que na música original é diferente, que ela dá para qualquer um, maldita Geni, né? Mas, ao mesmo tempo que o Chico combate o racismo, ele combate o preconceito, ele começa a música assim, ó, de tudo que é negro e torto, né? Ou seja, do malandro, do carro do porto, dos velhinhos, a Geni era para qualquer um. Mas ele fala de negro e torto como se ser negro fosse uma coisa ruim. Eu digo, puxa, às vezes sem querer você se trai. Você diz que não é preconceituoso, mas em alguns momentos você tem uma atitude que parece que está enraizada na cultura e que é de preconceito. Porque todo mundo é humano. Agora, a gente precisa se trabalhar para ser diferente. Reconhecer que não é certo e respeitar as diversidades, né? Mas vamos lá. Então, aqui no caso, a próxima questão 7, diz o seguinte. As dimensões continentais do Brasil são objeto de reflexões expressas em diferentes linguagens. Esse tema aparece no seguinte poema. Vejam. Que importa que uns falem mole e descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e paroaras, o pessoal do Pará, escancarem as vogais. Que tem se os 500 réis meridional vira 5 tostões. Ó, se são 500 réis, gente, não era para ser vira, era para ser viram, se transformam, né? 5 tostões do rio para o norte. Junto, formamos este assombro de misérias e grandezas. O que ele vai pedir? Ele está falando das variedades linguísticas, das pessoas que falam de uma forma diferente, né? O texto poético, ora reproduzido, trata das diferenças brasileiras no âmbito literário e popular. Opção E de esperança. Ele está falando da literatura e da forma como o povo fala, através da literatura. Questão 8. Essa questão 8 é muito boa. A gente falou sobre ela hoje e vocês vão acertar. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Gente, por que a escola precisa aceitar a mudança da língua? Vocês sabem? Porque a língua é dinâmica, ela é viva. E às vezes a gente é obrigado a falar de um jeito diferente do que a gente fala. E muito aluno me questiona isso. Professor, por que não faz a gramática do jeito que a gente fala para todo mundo acertar? Por que as coisas têm que ser do jeito que a gente não fala para todo mundo dizer que não sabe português? Por que quando o som é de Z, inexorável, casa, a gente não escreve tudo com Z? Aí todo mundo ia saber a ortografia. Porque a língua tem uma história, gente.
que ela precisa preservar essa memória e identidade nacional. Bom, e aí ele fala sobre isso. Ó. Ele questiona, não deve mais corrigir? Ele diz, não, há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O do juiz do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. Vocês sabem o que são cordelistas? Aquele pessoal que usa a literatura de cordel, né? O dos editores dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou dos de seus colunistas. O que ele vai perguntar aí? O autor, Círio Pocente, defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber o quê? Descartar as marcas de informalidade do texto? Não. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla? Também não. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico? Ele não diz isso. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. É como a roupa. Você não vai para um casamento com a mesma roupa que você vai para a praia, a não ser que seja um casamento na praia. Mas, mesmo assim, a roupa ainda é diferente. Nem é tão chique como na igreja, que é uma roupa formal, nem é tão esporte como na praia. Quando a gente vai para um casamento, que é numa barraca de praia, no final de tarde, eles colocam no convite qual é o tipo de roupa que a gente deve usar. Como é o nome? Alguém sabe? Casual. O que é uma roupa casual? É uma roupa que não é tão formal, não é paletó, mas também você não vai de sandália japonesa, de bermuda, é um meio termo, tá certo? Variedade linguística nós já falamos, do formal e do informal. A norma culta é a norma gramatical, coloquial é a linguagem diária. Linguagem, a gente está muito cansado, aqui é informal. Nós estamos muito cansados, é formal. Caramba, estou perdido e não sei chegar no hotel. É informal. Estou perdido e não sei chegar ao hotel, é formal. E aí, como você anda? Olá, como você está? É a diferença, né? Então, a habilidade 18, tem uma questãozinha que eu acredito que eu já fiz com vocês essa questão, trouxe para reforçar, porque ela fala do paralelismo. Falamos ou não sobre isso aí? O vento varria as folhas, o vento varria as flores. Nós temos o paralelismo pela repetição das estruturas. Eu gosto de reforçar essa questão, gente, porque foi uma das questões mais, assim, com maior índice de erro na prova do Enem. Então, tenham cuidado. O que se destaca aqui é a repetição dos fonemas, vento, varria as folhas, né? Então, aí, no caso, ele vai perguntar o seguinte, na estruturação do texto, destaca-se o quê? Professor, por que nessa primeira, a construção de oposições semânticas em cada verso? Porque essa oposição semântica não existe em cada verso. O que existe aqui é a repetição de sons e estruturas sintáticas. Opção D de dado, escreva aí do lado, paralelismo. E a questão 10, graças a Deus, 14 coisas que você não deve jogar na privada nem no ralo. Por que vocês acham que escrevem um texto desse? É um texto educativo, é um texto para conscientizar. Olha aí a habilidade 21. Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamento. Gente, a gente precisa mudar comportamentos, a gente precisa criar hábitos. Eu já conversei com vocês até sobre o hábito de a gente se sentar. Olha como foi que eu disse. Eu não disse o hábito da gente sentar. Eu disse o hábito de a gente sentar, porque a gente é sujeito do verbo sentar. Quando a gente não senta com a bunda e senta com as costas, depois vem hérnia de disco, que o pessoal chama vulgarmente de bico de papagaio, e quando a pessoa fica velhinha, meu Deus do céu, ela não consegue nem se levantar, nem andar. E não sabe por que foi. A questão da postura. Quando a gente senta em cima de uma perna, a gente está prendendo a circulação. Por isso, quando a gente levanta, a perna está dormente. Quando a gente dorme em cima de um braço, a gente acorda sem conseguir mexer o braço, não é verdade?
Então, são hábitos que a gente precisa corrigir. Mas ele diz aí as coisas que a gente não deve jogar no ralo. Está aí, ó. Cotonete e fio dental. Fio dental entope, vaso sanitário. Eu falei para vocês do celular, não falei? Não de entupir vaso sanitário, mas um celular tem mais bactérias do que 18 privadas sujas de um banheiro masculino. Aí a gente come com o celular do lado do prato da gente. A gente dorme com o celular do lado do rosto. Quem é que dormiria com um rosto assim, entre 18 privadas sujas de um banheiro masculino? Ah, pessoal, mas não está fedendo, eu não estou nem vendo, né? Depois aí vive rouco, vive com dor de garganta, com febre, defesa imunológica baixa, não sabe o que é. Professor, então o senhor está falando mal do celular, é? Não, celular é uma coisa ótima. Eu estou falando de limites. Tudo de mais ou de menos é prejudicial. Se você comer demais, você adoece. Se você comer de menos, você também adoece. A pessoa que passa o tempo todo no celular, existem pesquisas que dizem que aquele movimento de imagem fazem você perder, decair o seu rendimento, principalmente em matemática e português. Pesquisas sérias. Gente, vocês não fazem ideia de quanta coisa tem pelo uso exagerado. Mas se usar normalmente não faz mal, não. Tá certo? Vamos lá. Então, cotonete, fio dental, medicamento, preservativo no vaso sanitário entope. Vocês ainda não sabem o que é isso, não, que vocês ainda são muito novinhos, só depois dos 30. Óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelo. Tem gente que limpa a escova e o pente e joga na privada, entope. Faz uma bola de pelo. Quem tem cachorro em casa que solta pelo, quando você vai varrer a casa, você vê o bolo que fica. Imagine o cabelo das pessoas. Cada vez que a gente vai pentear o cabelo, a gente perde, no mínimo, uns 10 fios de cabelo. Imaginem quantas vezes a gente vai se pentear. E quantos fios vão ficar por aí, né? Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coletas especiais. O que ele vai perguntar aqui? Vamos ver. O texto tem objetivo educativo. Todo mundo sabe, né? Nesse sentido, além de foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial. Gênios. A função referencial faz o quê? Dá referências, informações. Então, o objetivo é informar. E a opção B já começa assim. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando sobre como fazer o correto descarte de alguns objetos. Então, a opção B de bola. Gente, espero que tenha valido a pena, que tenha aprendido alguma coisa. Um beijo bem grande, sucesso e até a próxima.